estamos de volta com a cozinheira Cláudia Porto Leal, que vai falar o que ela começou a desenvolver no primeiro bloco, uma crítica, né? Desenvolver uma crítica à política ou à ausência de política pública em relação à nutrição, não é? Em relação à alimentação, nós temos o Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi considerado um grande ganho, um grande avanço, mas, na verdade, algumas coisas que são básicas não são feitas. Eu chego, às vezes, numa favela com uma criança que come feijão todos os dias e tem anemia. E não anemia falciforme, anemia ferropriva, quer dizer, uma criança que não come ferro. E ele come feijão todos os dias, mas a mãe nunca foi informada de que o feijão tinha que ficar de molho. Ela não sabe o que é um fator antinutricional. Então, vamos imaginar isso como política pública. Se essa mãe, durante a gravidez, fosse informada de que todo feijão tem que ficar de molho para ele ter valor nutricional... Para tirar as toxinas, né, inclusive. É um fator antinutricional, um fã. É a mesma coisa com sal. Se toda mãe soubesse que ela não deve usar sal refinado, que ela deve usar sal grosso, ela não teria depois inúmeros problemas na cozinha. Então, nas políticas públicas, falta informação básica, informações essas que contrariam os interesses de grandes indústrias, por isso é que elas não acontecem, mas, infelizmente, falta política pública na área da qualidade nutricional. Inclusive das merendas também, você acha? A qualidade das merendas? Em tudo. Em Minas nós temos um grande avanço, porque nós temos, por exemplo, a merenda escolar numa caneca de inox, num prato de inox. Mas quantos anos se deu merenda escolar num copo plástico, num prato plástico, contendo BPA, que é bisfenol A, que migra para o alimento quente e causa câncer e causa disfunção de todo o organismo sob o ponto de vista endócrino, e as crianças comiam aquilo. Uhum. Você tem defendido sempre, né, uma necessidade da aproximação da gastronomia com a nutrição. Com a nutrição. Eu acho que existe um fosso entre as duas áreas de trabalho que não deveria existir. Vou explicar melhor. Se você tem problema de fígado e vai a uma nutricionista, ela pode te dizer, olha, você deveria comer alcachofras, que são ótimas para o seu fígado. Eu estou escolhendo um exemplo. Aí você vai dizer, ótimo, o sabor da alcachofra é muito agradável. Como eu preparo? Aí ela vai te dizer, não sei, vamos comprar cápsulas de alcachofra. Aí você chega num restaurante e vê aquela alcachofra linda e fala com o cozinheiro, olha que ótimo, preciso comer alcachofras, você sabe me dizer para que é bom? O cozinheiro fala, olha, é uma delícia, não preocupa com para que serve. Existe um fosso entre a informação gastronômica e a informação nutricional que faz as pessoas se perderem. Tá? Esse fosso está desaparecendo. Eu acho que hoje a população começa a querer comer sem glúten, começa a querer comer biomassa, começa a querer comer sal certo. Às vezes até de uma maneira meio atabalhoada, né? Muitas vezes sem saber por quê. Né? Se você sabe um monte de gente que está comendo sem glúten, mas não sabe por quê. Entendeu? Então, eu acho que esse fosso vai desaparecer, esses porquês estão surgindo. A qualidade da informação mudou muito, né? Nosso novo tempo de informação informatizada, onde todo mundo tem acesso muito mais liberalizado a toda a informação correta ou incorreta, esse é o problema, mas está melhorando o nosso acesso a essa informação jogada no fosso entre a nutrição e a gastronomia. Vamos agora a alguns mitos, verdades ou mentiras. Afinal de contas, o sal faz mal mesmo à saúde? Que, por exemplo, eu tenho pressão baixa, já me falaram, quando tiver uma pressãozinha, põe um pouquinho de sal, não sei o que e tal. Mas mesmo para pressão alta nós podemos usar o sal. O problema pior do sal é o consumo do sal refinado, porque o sal refinado é um lixo, se você pensar. Do sal grosso para o sal refinado são retirados pelo menos 83 oligoelementos. Os oligoelementos são coisas que você vai comprar todas na farmácia na sua terceira idade. Tá? Na quarta idade, a partir da terceira idade. Se você tiver consumido sal grosso durante toda a sua vida, você não vai precisar disso.
Eu posso te dar um exemplo, por exemplo. Você não lembra de bisavó e trisavó com a depressão, a quantidade de coisa que nós tínhamos, que nós temos hoje, né? Mas o remédio para isso é lítio. E a fonte de lítio da geração passada era o sal grosso, porque não se vendia sal refinado. Hoje só tem sal refinado, né? Vamos falar de um segundo tema, por exemplo. Você sabe que o zinco é responsável pela libido. E, embora tenha outros alimentos que tenham zinco, o alimento básico que contém zinco é o sal grosso. Hoje você tem rapazes de 35, 36, 40 anos tomando Viagra. E o que garantiu os nossos bisavós terem filhos com 85, 86 anos era o consumo do sal. E a libido também é uma energia vital para tudo, né? Para tudo. Né? Tirando que ainda tem uma coisa muito mais grave. O sal grosso tem gosto, o sal fino só salga. Tá? O Brasil vem com uma política pública de retirada de sódio. Você está vendo um monte de rótulos, redução de sódio, menos sódio, menos sódio. Mas ainda não é suficiente. O melhor jeito de tirar sódio é trocar o sal por sal grosso, sabe por quê? Quando você vai botar sal no seu arroz, se você botar sal grosso, você vai botar a metade do sal que o sal fino, porque ele salga o dobro. E o sal fino e o grosso têm praticamente a mesma quantidade de sódio. Então, quando você passa para o sal grosso, você já reduziu quase que 50% da sua quantidade de sódio. E quais os tipos de sal? A gente estava falando, este aqui, que você ia mostrar, esse aqui? Bom, deixa eu explicar o que acontece. É que quando a gente fala em sal grosso, as pessoas falam assim, mas tem tantos sais, né? Então, por exemplo, o que está mais na moda, que é o sal rosa do Himalaia, né? Ele tem um gosto argiloso, um valor nutricional maravilhoso, mas as pessoas só imaginam ele moído. Ele pode ser comprado grosso, moído, ou até assim em placas. Essa placa... Nunca tinha visto. Pois é. Isso vai em cima da chama de um fogão e você pode passar o seu camarãozinho, o seu filé de frango aqui em cima e ele só vai absorver a quantidade de sal que você vai querer. Esse sal aqui, por exemplo, que é um sal negro da África do Sul, né? Você que trouxe. Esse sal, por exemplo, ele é um sal altamente sulfuroso. Se você cheirar, você vai sentir um cheiro de ovo podre. O ser humano adora o cheiro de enxofre. Haja visto as trufas, né? Que são tão decantadas. Engraçado que é o cheiro do diabo também. Cheiro de gás. Clássico, né? Mas se você pensar bem, cebola e alho, que tem a maior quantidade de elementos sulfurosos, quando a gente frita um alho e uma cebola, o ser humano vai no cheirinho, né? O ser humano adora os derivados de enxofre. Pode até ser que o sal puro, assim, não te interesse. Eu achei ele estranho, eu experimentei e não consegui. Mas se você colocar ele no alimento pouquinho, você vai achar uma delícia. Porque ele tem realmente gosto de ovo esquisito, né? Ele é meio esquisito. Tem gosto de enxofre. Então, os sais que são sais grossos, né? Os sais não refinados, todos têm seu sabor de origem. Por exemplo, tem um outro sal negro do Himalaia que ele tem o gosto da fumaça dos vulcões. Não, do Himalaia, desculpa, do Havaí. Ele tem gosto dos vulcões do Havaí. Mas aí você pega um da Turquia azul, que tem o gosto do cobre. Você pega por exemplo, da região. Eu nem sabia que existia tanto tipo de sal. São muitos sais, muitos. Te proponho que isso seja um curso em separado. Só de sal. Mas lembrando a vocês que quando a gente cozinha com sal fino, a dona de casa, ela não coloca aquele monte de aditivos de sabor e amor no prato porque ela quer causar malefícios aos seus familiares. Ela coloca de desespero, porque ela bota sal fino, só salga, não tem gosto de nada. Se ela usasse o sal grosso, ela teria sabor e usaria a metade do sal. Isso. E o açúcar? Vamos usar a questão do açúcar. O açúcar, que é o grande vilão do século, né? Mas nós estamos... Sugar blues, já se falou tanta coisa sobre os... Vamos lá. O pior é que as pessoas deixam de comer açúcar para emagrecer, deixam de comer açúcar por causa das cáries, deixam de comer açúcar porque são diabéticos, que é uma tendência da má alimentação, mas esquecem que o maior malefício do açúcar é para o intestino. Tá? Nós temos uma flora intestinal a ser preservada, que a boa é mantida com prebióticos, mas a má, ela é desenvolvida por açúcar. E você costuma dizer que a morte começa no intestino. Não, isso é uma frase que não é minha, ela é famosa. A morte começa no cólon. Tá? Então, o açúcar que está aqui em exemplo... Esse aí é qual? Esse aqui, para mim, é o melhor açúcar do mundo. Experimentar ele de Ele é um açúcar que vem de Goiás.
e ele é filtrado durante 90 dias em argila. Gostoso. Tá? Eu costumo dizer que se você não tiver acesso a nenhum açúcar de qualidade, comece tirando o açúcar refinado. Se você puder ter mais, passe para um açúcar grosso cristal, que não é clareado, que é o nosso açúcar demerara, que já é muito gostoso. Mas se você tivesse que escolher o melhor açúcar brasileiro, esse aqui é um açúcar mascavo, cru, mas ele é passado por uma filtragem de argila. Você viu que sabor maravilhoso tem maravilhoso. isso? É pena que a TV não tenha sabor para vocês poderem ver. Nem cheiro, mas realmente. ele é uma maravilha, É né? a cana, né? Pois é, e em Belo Horizonte a gente tem onde comprar isso, a gente nem sabe que isso existe. Depois então, nós vamos isso falar é uma disso, pena. porque às vezes a gente mostra os produtos e as pessoas querem até adquirir. A gente vai falar sobre isso então. A memória gastronômica no brasileira se perde. Então nós vamos fazer outro intervalo, voltamos daqui a pouco, vamos falar então sobre produtos orgânicos e também sobre o grande mito que todo mundo se pergunta: pode ou não pode comer ovos todos os dias? Até daqui a pouquinho então.